Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 17. Um dos sete anjos que tinham as sete taças aproximou-se e me disse: Venha e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza de sua prostituição. Em sua testa havia essa inscrição: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe, o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito, e darão seu poder e a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: As águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Muito bem. Dentro do que a gente já tem estudado aqui, né, fica quase óbvio, ou pelo menos a gente levanta uma desconfiança aí sobre essas duas figuras que aparecem nesse capítulo, né? Primeiro, uma mulher, que ela é chamada de prostituta, e ela está montada em uma besta. Né? A besta, a gente já viu coisas sobre ela. Né? E então a gente acaba tendo. Eu pelo menos fui assim, né? Eu já desconfiava o que seria o que mais ou menos. E dentro do que a gente já viu
que tem imagens muito semelhantes nos outros capítulos, especialmente no capítulo 13, né, que fala da besta. E à medida que a gente estuda, né, a gente acaba tendo esse norte. Né? Então, o que é interessante a gente perceber também é que esse é o único capítulo, ou um dos únicos, se eu não me engano, mas parece que é o único mesmo, de todo o Apocalipse, que já tem a interpretação que para os leitores de João fica muito claro o que ele quer descrever nos demais capítulos. Então é como se fosse aqui o ponto de partida, né, da espiral, o fio que a gente puxa para poder entender toda essa espiral de interpretação que existe no Apocalipse. Como eu falei para vocês, o Apocalipse é uma espiral. Você está vendo o mesmo fato o tempo todo, porém de vários ângulos distintos, cada hora um com mais intensidade em alguns pontos do que outros, mostrando detalhes aqui, detalhes ali, mas todos eles descrevem praticamente o mesmo fato, que é a destruição de Jerusalém no ano 70 pelo exército romano, inicialmente sob o comando de Vespasiano, que virou imperador no meio, né, da batalha. Essa batalha durou 3 anos, tá? O cerco, né? O exército romano cercou Jerusalém durante 3 anos e meio. 3 anos e meio, na verdade. E ela começou com Vespasiano e terminou com o filho de Vespasiano, que foi quem derrotou a cidade, que era o general Tito, que depois do pai também virou imperador do Império Romano. Né? Então, terminou as 7 taças ali, né? E um dos anjos que tinham as taças se aproximou de João e falou que ia mostrar o julgamento da grande prostituta, sentada sobre muitas águas. A figura da prostituta, para nós, especialmente olhando para o Velho Testamento, é uma figura que a gente entende muito bem. A ideia de prostituição é uma prostituição religiosa, espiritual, podemos falar assim, espiritual, religiosa. É uma traição de Deus. Né? Deus considera a idolatria como se fosse esse pecado de adultério e de prostituição. Né? E no verso 1 chama, né, a atenção que ela está sentada sobre muitas águas. E essas muitas águas aqui, lá no verso 15, já tem a própria interpretação. Essas muitas águas são povos, multidões, nações e línguas. Então são vários povos. E aí dá a entender para nós que a gente tem uma primeira leitura, uma primeira sensação de que essa mulher então seria a própria Roma. Né? Pelos detalhes que vem por aqui, né, sentado sobre 7 montes e tudo mais, que povos né, e nações estão sob ela e tal. Mas pensa um pouquinho, lembra um pouquinho aqui do capítulo 13. A besta era quem? Não era Roma? Se a besta era Roma, a mulher não pode ser Roma. Né? Porque a mulher ia estar sentada sobre ela mesma. Entenderam? Então tem esse ponto aí, que vai dando pistas para nós. E alguns outros pontos, palavrinhas-chave que existem no texto, também vão trazendo essas pistas para nós. Isso para nós é importante. É importante a gente estar atento a alguns detalhes, a algumas palavras-chave que a gente já conhece o significado,
E aí, com isso, a gente consegue, então, perceber o que o texto está falando ali. Né? Então, fala muito sobre a terra. Né? E a terra é sempre uma referência, né? Olha lá, com que os reis da terra, no verso 2 aqui, os reis da terra, né? Essa referência da terra, a gente acha sempre que é o planeta Terra, ou que é um império romano, mas não, a palavra terra no Apocalipse sempre está fazendo referência à terra sagrada, Jerusalém. Entenderam? Então, quando a gente percebe essas palavrinhas, a gente vai vai tendo pistas do que é. E aí uma outra fala aqui, né? Fala que era a ideia de grande, né? Grande prostituta, que mais à frente é chamada de grande cidade, né? Lá na frente, no final do livro, né? Do capítulo, no verso 18, fala que a mulher é a grande cidade. Né? Quem é essa grande cidade? E aí a gente tem uma outra pista. No capítulo 11, no verso 8, se você quiser voltar atrás aí, você vai ver que tem uma referência sobre grande cidade. Olha só o que diz Apocalipse 11, verso 8. Seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Então, quem é a grande cidade no Apocalipse? É onde foi crucificado Jesus. Onde Jesus foi crucificado, Jerusalém. Jerusalém. Entenderam? Então, o texto ele vai dando essas pistas para nós. Quer perguntar? Ô, Bruno, é porque mascou e ninguém te ouviu. Uns 30 segundos aí. Mascou? Mascou e ninguém te ouviu. Uns 30 segundos. A Aline falou que tá normal. O Gustavo também. O seu também mascou, Luiz? O meu mascou. Não, mas essa mensagem deles aí é antiga. Mascou foi agora. Entendi. Né? Mas vocês não ouviram nada, nada? Uns 30 segundos só da sua fala que mascou. Entendi. Não. Então, assim, 30 segundos para trás eu estava falando que o próprio texto dá as pistas para nós, para entendermos cada detalhe, né? E Apocalipse 11, 8 é a dica. Porque lá fala, né, da grande cidade, né? Que fala que é da grande prostituta, no início do capítulo 17, e no final do capítulo 17 fala que a mulher é a grande cidade. E o que é essa grande cidade? Apocalipse 11, 8 já falou sobre ela. Seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Então, quem é a grande cidade? É a cidade onde foi crucificado Jesus. Qual cidade que Jesus foi crucificado? Jerusalém. Jerusalém. Entenderam? Então, quem é essa prostituta? É Jerusalém. Se nós estamos falando de adultério espiritual, não tem como você considerar Roma uma pessoa adúltera, né? A representação de adultério espiritual, uma vez que Roma não tinha aliança com Deus. Só existe adultério, né? Que é o sentido de prostituição aqui, é quem tem aliança.
com quem tem aliança. Né? E quem tinha aliança com Deus é Jerusalém. Né? Então, quem é a cidade? Quem é a mulher, né? A grande prostituta? É a própria cidade de Jerusalém. Né? E por que ela aqui nesse texto ela é chamada de Babilônia, né? Lá no verso 5? É que é interessante essa junção de figuras. Ele fala, né, que a grande cidade é Sodoma, né, um antro de repulsa para Deus, a qual Deus exerceu um juízo severo. Egito, que era inimigo de Deus, histórico, a qual Deus exerceu juízo. Babilônia, que era inimigo de Deus, a qual Deus exerceu juízo. Né? E no Antigo Testamento, a Babilônia incendeia o templo de Jerusalém. Né? E como Israel agora se tornou uma Babilônia, Israel também vai desencadear, né, a destruição do seu próprio templo. Né? E o Joséfo, o historiador da época, ele fala isso. Né? Os judeus tinham começado com suas próprias mãos a queimar completamente aquele templo. Né? As atitudes dos judeus ali levaram à destruição do templo. E é interessante a gente perceber que João ele não trata esses textos isolados das Escrituras. Se você perceber, você pegar lá em Jeremias 3, olha que interessantíssimo que Jeremias escreve. Na época em que Judá estava recebendo os avisos de que ele ia ser entregue na mão dos babilônios. Olha só. Durante o reinado, presta atenção na linguagem de Jeremias. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: Você viu o que fez Israel, a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se. Né? A ideia aqui é da construção dos ídolos, né? Debaixo das árvores e nos montes. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Então, a linguagem que é usada aqui, né, para falar de Israel inicialmente, é do casamento. É Deus repudiando Israel, dando-lhe carta de divórcio, fala assim, já que você quer casar com outro, vai embora. Então, pode ir. E que é uma linguagem figurada para assimilação de Israel pela Assíria. Né? Então, Deus mandou ir embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra. Que terra? A terra sagrada. Era onde estava o templo. Cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Então percebe que essa linguagem da prostituição espiritual é a mesma linguagem que João está usando aqui. Então a terra se refere sempre a Jerusalém. Jeremias usou essa linguagem. Contaminou a terra, não é contaminar o solo, mas é contaminar a terra sagrada. A localização da terra sagrada. Essa é a ideia. Terra é a localização ali, vamos dizer assim, geográfica mesmo. E aí então,
Confirmando isso, vem alguns detalhes aí, né? Nos versos 3 a 5, que fala que aí é onde o João é levado, né, pelo anjo para o deserto, né? E aí você fala, assim, é tanto texto do Antigo Testamento, né, que aqui a fala, o levar para o deserto é o Oséias, né? É muito a linguagem de Oséias. E ali viu uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? Depois eu vou falar das bestas. A mulher estava vestida de azul e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes, né, de sua impureza e sua prostituição. Em sua testa havia a inscrição mistério: Babilônia, a grande mãe, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Olha os detalhes. Então é a mulher, e ela tinha umas vestes. Gente, essas vestes aqui eram as vestes sacerdotais, né? O sacerdote, a descrição das vestes do sacerdote, olha só, está lá em Êxodo 28. Então olha que interessante, se você sabe de todos os pontos das escrituras, né, os detalhes, né, não é saber tudo sobre as escrituras, mas algumas coisas são marcantes, né? Por exemplo, na hora que eu li isso aqui da vestimenta dela, eu saquei que eram as vestes sacerdotais, né? Porque olha só o que está escrito lá. São estas as vestes que farão, né, para o sacerdote, lá em Êxodo 28. Um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdote. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Então, tá aí, ó, azul, vermelho e ouro. Né? E se você pegar mais detalhes que vem falando lá, pedras preciosas, pérolas, né? Que era ele tinha uma placa, né, no peito, e essa placa no peito tinha ali várias pedras preciosas para mostrar que cada uma com o nome de uma tribo, de uma das tribos de Judá, de Israel. Uma das 12 tribos, né? Tinham 12 pedras, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Né? Então, uma coisa apontando para outra. E o sacerdote, ele tinha uma inscrição, né, na testa, uma plaquinha na testa. O que estava escrito na plaquinha do sacerdote? Né? Teve uma época aí que o povo tatuava isso, né? É o que? Consagrado ao Senhor, ou santidade ao Senhor. Né? Mas na testa aqui da mulher tá o quê? Mistério, mistério, né? Porque dá até um tom irônico, né? Do que vem a seguir é Babilônia, a grande mãe, a Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então, assim, é completamente o oposto. É satirizando, né, as vestes sacerdotais ali, mostrando uma oposição à oposição que Deus estava fazendo a eles. Né? Agora, sabe o que é interessante? É que se você contrastar, né, as características aqui dessa mulher, né, que é chamada de a grande prostituta, com a outra mulher de Apocalipse lá mais à frente, no capítulo 21, as semelhanças no sentido de escrita, né? Os detalhes da escrita, eles possuem semelhanças para dar ao mesmo tempo um paralelo, mas um contraste.
Então, olha só, vou ler só 2 versículos lá do capítulo 21, falando sobre a noiva do Cordeiro. Olha que interessantíssimo. Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: Venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Né? Então o início é igualzinho aqui. E ele me levou no espírito, mesma coisa, né? A a um grande alto monte, diferente, né? Que aqui ele levou ele no deserto, aqui está levando ao monte, né? E mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então ele está fazendo um contraste aqui entre a cidade dos homens e a cidade de Deus, né? Para usar um termo bem agostiniano aí, né? Mas é a cidade daqueles que achavam que detinham a Deus, né? Que o conhecimento de Deus, que serviam a Deus, que amavam a Deus de verdade e tal. E eram tão cegos nisso, eles achavam, mas eles eram cegos nas suas próprias atitudes. Eles não tinham consciência de que eles eram uma abominação para Deus. Não, mas não uma consciência. Eles não tinham consciência, não no sentido de que eles eram ignorantes a isso, mas era no sentido de que eles cauterizaram a própria consciência. Porque uma coisa é você não fazer o que agrada a Deus, porque você não sabe que aquilo não agrada a Deus. Isso é uma coisa, né? É pecado do mesmo jeito, traz julgamento da mesma forma, mas é diferente. Por exemplo, de você saber o que desagrada a Deus, mas não aplacar a sua consciência de uma maneira tal, né, esganar a sua consciência de maneira tal que ela cauteriza, ou seja, ela não, sua consciência mais não te acusa mais, de tanto que você a ignorou. E aí você continua fazendo as coisas repugnantes a Deus, inconsciente, né? Tipo assim, você acha que está agradando a Deus, mas está desagradando, e você não sabe, não é porque você é ignorante, você não sabe, é porque você não quis saber. Você desejou ignorar. É totalmente diferente. Totalmente diferente. É um abismo. Se aqui você está mal, aqui você está no inferno. É completamente diferente. Aí então, essa mulher, ela está montada numa besta, né? Uma besta vermelha. E essa besta é a mesma ali do capítulo 13. Né? Quem é a besta que surge das águas ali no capítulo 13? Né? É Roma, é o Império. Né? Então o fato da mulher estar montada na besta não significa que a mulher domou a besta. Ela só está usando a besta. Né? E isso vai ter um preço. Então, qual que era? É a aliança de Jerusalém com Roma para perseguição dos cristãos. E isso, gente, aconteceu lá do próprio Jesus. Né? Qual que é a fala dos sacerdotes lá quando Pilatos queria soltar e tal? E aí Pilatos ironiza, né, os judeus e fala para eles: mas vocês querem que eu condene ele, mas ele é o rei de vocês. Ele é o rei de vocês. E aí os fariseus, que eram inimigos de Roma, odiavam estarem sob o domínio de Roma, o que eles falam? Não temos nenhum outro rei a não ser César. Está lá em João, né? João capítulo 19. Entenderam? Eles fizeram o que eles mais odiavam, que era assumir
que César era o rei deles, só para condenar a Cristo. Né? Então é esse tipo de aliança. Né? Então o fato da mulher estar montada sobre a besta é isso. É uma aliança, não é uma aliança formal ali. É uma aliança de o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então Jerusalém passou a usar Roma para cumprir os seus propósitos, que era matar Cristo, matar os cristãos, perseguir, denunciar os cristãos para que ele morresse, né? Tiago foi denunciado e morreu degolado por Herodes. Então essa era a ideia. Só que isso vai ter um preço. E aí fala, voltando para a mulher, no verso 6, que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. E isso tem muito a ver com a própria fala de Jesus. Por isso, olha o que Jesus falou, especialmente no seu discurso ali em Mateus 23, contra o farisaísmo, que representava a religião da época. Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A um vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês, perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. E eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. E aí no final desse mesmo capítulo é onde ele exclama: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Então aqui a linguagem é a mesma. Ela está embriagada com o sangue dos santos, é isso. É aqueles que foram enviados, desde a antiguidade, por toda a história, como testemunho, como profeta e tudo mais, e foram rejeitados pelo povo. Então, o que acontece? O João, ele assusta. Ele assusta. Por que ele assusta aqui? Porque a mulher, ele achava que a mulher era outra coisa. Mas quando ele saca que a mulher é Jerusalém, ele assustou. Porque, gente, você olhar, e é uma coisa que os crentes, eles não aprendem. E nós temos que aprender. Se você olhar para uma pessoa que não é cristã, que não tem os valores cristãos e tal, você não pode esperar dele atitudes cristãs. Temor a Deus, voltar-se para Deus e tudo mais. Você não pode esperar disso. Então você não pode esperar de Roma que ela tenha valores referentes a Deus e o seu reino. Agora, quando você pega um crente, e tá ali, tal, com você, e de repente ele começa a ter atitudes e a mostrar e a fazer e acontecer coisas completamente assim, fora dos valores divinos. Você se assusta.
né? Outro dia eu fiquei muito assustado e admirado com uma fala que eu ouvi, né, de uma pessoa que queria namorar na igreja e tal, mas ela falou o seguinte, ó, seguinte, a gente tenta namorar na igreja, mas as pessoas da igreja às vezes chegam assim e falam assim, sobre sexo. Como é que é isso aí pra você? Porque pra mim é bem resolvido. Ou seja, eu vou lá e faço e não tem problema. Nessa área, Jesus, pastor, a igreja, ninguém toca. Essa área é eu que governo, e eu governo do meu jeito. Cara, isso pra mim é chocante. Chocante. Isso pra mim é assim, é uma falta completa de temor. Eu fico assustado. A ideia aqui é essa. Você vê a pessoa da igreja falar uma coisa dessa, é que o evangelho está longe da vida dessa pessoa. Ela está longe do evangelho. Na verdade, você está Fala. dizendo, na verdade, você está dizendo é que você pode ficar chocado com uma coisa que a pessoa já foi ensinada e ela até então não coloca em prática. Diferente daquela pessoa que você não ensinou nada, ela não conhece nada e você não pode fazer uma cobrança daquilo que não foi ensinado para ela. Claro, exatamente. É essa a ideia. Essa ideia é que você não mas essa, por exemplo, mas essa questão aí que eu falei, né, da sexualidade, é tão óbvia, né? Assim, os crentes até no mundo são conhecidos como aqueles que, né, são castos, né, que não fazem sexo fora do casamento, ou pelo menos eram, né, há alguns anos atrás. Mas hoje é banalizado, né? E aí, aqui é a ideia. É você olhar para um crente e ele não ter a mínima atitude de crente. Você ser pego de surpresa sobre isso. É o que aconteceu com João. Ele olhou para a cidade que arrogava ser a cidade, né, a nação de Deus, o povo de Deus, mas eles não estavam nem aí para Deus. E Deus então chama eles de prostitutas. Né? Então é isso que espanta. É você olhar para uma ovelha e ver que ela não é uma ovelha, é um lobo. Você achava, ela parecia, né? Tinha todos os traços de ovelha, mas era um lobo. É isso que assusta. Ô Bruno, mas a liderança, ela está preocupada com o fruto que a ovelha está dando na obra. Se ela está servindo, se ela está dando resultado. É como se fosse uma estatística dentro de uma empresa. Está dando resultado? Beleza. O interior dela, a igreja não está preocupado tanto nos dias de hoje. O grande Mas é. problema, pelo menos é o que eu penso. Mas, Luigi, é isso mesmo. Você tem razão. É... E aí, o meu questionamento, então, em cima disso, é até então mais grave. Será que dá para chamar um lugar desde igreja, então? Porque se não está preocupado na transformação dos valores das pessoas, só com que elas podem contribuir de resultado, ou qualquer que seja, né, a coisa, mas não os valores, e a gente sabe muito, mas muito de situações assim, de coisas graves, do cara líder ali, de líderes e não sei o quê, desviar dinheiro, ser pego em flagrante e ele toma só aquela advertência verbal e mais nada acontece com ele, entendeu? Então não dá para chamar isso de igreja, não dá, não dá para chamar de igreja. Entendeu? Assim como não dá para chamar de cristão uma pessoa que pensa dessa forma.
Entendeu? Assim como não dá para chamar de cristão uma pessoa que não está nem aí para os valores cristãos do testemunho, né? Porque o que é ser cristão? É você representar Jesus. É as pessoas olhar para você e minimamente reconhecer a Cristo. Olhar para você, admirar sua ética, admirar seu comportamento, entendeu? Que por um lado incomoda, mas por outro, né? Porque expõe, né, os pecados daqueles que não são crentes, mas por outro lado é admirável. Então, ser cristão é isso, é você ser um embaixador de Cristo. Né? Mas o que a gente vê muitas vezes é estar longe disso. Em algumas igrejas e em algumas pessoas. Cara, isso é muito complicado, cara. Muito complicado. Entendeu? E não é uma coisa. E assim, às vezes a gente pensa ou acaba meio que acomodando, tipo assim, acostuma que é melhor. Não, cara, não acostume. Não vos conformeis com esse mundo, com esse século. A gente não deve se conformar com isso. A gente tem que se conformar ou se amoldar aos padrões de Deus, não do mundo. Né? Então, assim, tem uns detalhes aqui da besta que mais à frente a gente fala. Né? Nós vamos voltar aqui das cabeças, né, e tal. E é interessante, né, que tem a virada aqui no verso 8, que fala, né, que a besta não era, né, a besta era, já não é, ela vai subir, né, e aí os habitantes da terra, né, ou da cidade de Jerusalém, ficarão admirados quando a besta se voltar contra ela. Que a besta não é, e isso aqui eu vou explicar mais à frente, daqui a pouquinho, né? Que o verso 10 explica o verso 8. Né? E o verso 9 vai explicar o verso 7. Então, o verso 9 fala, né? As 7 cabeças são 7 colinas. E aí a gente pensa, mais uma vez, que Roma é a cidade das 7 colinas, porque em volta dela, em volta de Roma, são 7 colinas, 7 montes, né? Só que Jerusalém também tem 7 montes. E Jerusalém é interessante que ela está sobre os 7 montes e não os 7 montes à sua volta. Ela está sobre ali. Né? São 7 cadeias de montanha ali e a cidade foi construída no topo. Entenderam? Porque o texto fala isso, né? Que ela está sobre os 7 montes. Então fala que as 7 cabeças são as 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Né? Então quais são as colinas ali em Jerusalém? Né? O Monte Escopos, Monte Nob, aí tem um outro monte chamado Monte da Corrupção, Ofensa ou Destruição, né? Um dos nomes aí. O Monte Sião, né? Tem também um outro monte ao sudoeste, que é chamado também de Monte Sião, mas o mais próximo de Jerusalém é o verdadeiro, né? Monte Sião. Tem um outro monte chamado Monte Ofel, e uma outra chamado a rocha onde foi construída a fortaleza de Antônio, que é uma das fortalezas que resistiram, né, ao ataque romano. Então, assim, as 7 cabeças são... Olha que interessante a forma de interpretar.
As 7 cabeças são 7 montes, mas também são 7 reis. Né? 5 já caíram, um ainda existe, o outro ainda não surgiu. Quando surgir, vai permanecer pouco tempo. Né? E aí você tem a sequência dos imperadores. É que as 7 cabeças é da besta, né? Quais são os 7 imperadores ali que vêm na sequência? Júlio César, né? Depois César Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, né? Esses são os 5 que já passaram, já morreram. O da época em que o Apocalipse estava escrito é quem? É Nero. E aí o que ainda não veio e que virá e vai ficar pouco tempo é quem? Galba. Né? Que não reinou nem um ano, reinou só por 6 meses. Né? Muito pouco para os imperadores, né, anteriores, que reinavam de 5, né, alguns mais, né, 5, alguns 15 anos, alguns 20, né? Tibério reinou 23 anos. Então, agora, o Galba, que veio depois de Nero, reina pouco. Menos de uns 6 meses, né? E olha que interessante. A besta, a própria besta, é o 8º rei, que vem depois ali, né? Que é o próprio Vespasiano, e que restaura o Império Romano. Lembra que eu falei que o Império estava para colapsar? O Império tinha rebeliões internas, como a dos judeus, ele teve em outras frentes também, né? O pessoal da Germânia ali se rebelou também, o pessoal da Grã-Bretanha quase foi invadido. Então Roma estava pressionada, crise, briga interna, briga de poder. Quando Nero cai, esse imperador aí, né, Galba, ele assume, e no mesmo ano que ele assumiu, outros brigaram e cada um ficou com a parte, né, então foi uma confusão, e Vespasiano vem e bota ordem na casa. E o império se restabelece, se refortalece novamente. É por isso que fala aqui que a besta era e agora não é, porque ela está desfacelando com Nero. Ela está se esfacelando. Só que Roma também caminha para a perdição. Nós vamos ver mais à frente também, daqui a pouquinho, verso 14. O que fala aqui, né? E caminha para a perdição. Né? Já os 10 chifres, o verso 12 explica, né? São 10 reis, né? Que ainda não receberam o reino, porque eles não são rei de nada. Eles são, na verdade, governadores. Eles só mandam na região deles, mas não mandam em mais nada em relação ao império. Essa é a ideia. Por isso que falo que eles não receberam reino. Mas que por uma hora receberam autoridade. Ou seja, esses reis passavam mais rápido do que os outros. A autoridade deles é o quê? Um curto período de tempo, né? Por isso que fala, eles receberam autoridade por uma hora, né? Porque uma hora que não é 60 minutos, mas é um período curto, né? Que é o que durava o governo, né? Então esses 10 chifres são os governadores das províncias. Aí, esses 10 reis são os governadores das províncias, né? As 10 províncias ali na qual o império era mais ou menos dividido naquela época, né? Que era a Itália, governado ali né, por alguém próximo ao imperador, a Arábia, a Ásia Menor, a Síria, Egito, a África, a Espanha, a Gália,
Espanha, Gália e Macedônia eram o miolo ali da Europa, né? E a Britânia mais na ponta, né? Onde é a Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. Né? E aí, o propósito desses reis, ou seja, dessas províncias, é um só. O quê? Dar o poder e autoridade para a besta. É sustentar o império. Né? E aí o que acontecia? Né? Só para vocês terem um exemplo de como isso acontecia. Que os exércitos, né, os romanos, as legiões romanas, que eram divididas, elas não eram compostas de todos da mesma região. Haviam gente de todos os lugares, né, das várias províncias, para compor ali o exército romano. Né? Gente de todas as partes. Então, às vezes, um soldado que estava atuando cá na Arábia era lá da Grã-Bretanha. Isso acontecia também. Né? Eles deslocavam, né, as legiões e os soldados conforme os generais ali desejassem também. Então isso acontecia. Então a ideia é essa, é o poderio militar e óbvio também organizacional e econômico das próprias províncias para sustentar todo o império. Né? Então, o que esse império, tudo isso aí, é o império, seus exércitos, junto com né, que é representado pela besta aqui, guerrearão contra o cordeiro. Mas o cordeiro os vencerá. Né? E esse verso 14 aqui, é o que a gente deve ter em mente dessa mensagem do Apocalipse. Né? É que o Império Romano, em todo o seu poderio e tudo mais, passou. Deixou influência, né, para nós, herança cultural, arquitetônica e tudo mais. Mas o império mesmo passou. E todos os impérios vão passar. Todas as forças, quer elas se levantem contra Cristo, quer não, elas vão passar. Porque Cristo vai permanecer. E qualquer um que estiver em Cristo, isso é, a igreja de Cristo, também vai permanecer com Cristo. Né? Então, a perseguição contra a igreja não é o que prevalece. Não é o que prevalece. A igreja não precisa ter medo de ser perseguida, no sentido de que ela será preservada no final. E quando eu falo no final, é ali na volta de Jesus. Isso é a nossa garantia. Né? A graça é maior e melhor que a vida, que a própria vida. E esse é o sentido da nossa esperança, sabe? Nós estamos seguros no Cordeiro. E o Cordeiro vai prevalecer contra qualquer coisa que vier daqui para frente ou que já veio. Porque o que já veio, que foi enorme, não prevaleceu contra o Cordeiro. Né? Então, o verso 15, que fala sobre as águas lá de cima, né? Lá no verso 1, que a prostituta está sentada sobre muitas águas. Aí o verso 15. As águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. A gente tem a sensação que está falando de Roma aqui, mas não é. É Jerusalém. É Jerusalém. Porque é a prostituta que está aqui, sentada, né? São povos, multidões, nações e línguas. Mas como? É porque Jerusalém, né, como capital ali do povo judeu, ela influenciava assim, religiosamente todo o império também. Não é que todo o império era judeu, não era isso. Mas é que o judeu se espalhou pelo império, e em toda cidade que tinha muitos judeus tinha uma sinagoga. Você vai ver sinagoga em cidades
extremamente pervertidos como Corinto. Cultura grega massificada ali e tal, mas tinha uma sinagoga lá. Significa que a influência judaica ali era forte. Era forte. Né? E outra coisa, olha que interessantíssimo você perceber, voltar ali ao texto de Atos 2, onde fala do Pentecostes, né? Os detalhes ali das pessoas que eram judeus, que estavam em peregrinação para a cidade por causa do Pentecostes em si, né? Olha a descrição que vai sendo feita ali. Né? Então havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? E como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna. Olha só, aí ele vai descrevendo ali alguns, né, dos povos que estavam ali. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Então essa é a ideia, né? Que povos, pessoas de todas as nações iam para Jerusalém ou se convertiam ao judaísmo pela influência, né, religiosa do judaísmo. E é por isso, então, que está aqui, né? Povos, multidões, nações e línguas. Né? E aí o que acontece? Como Jerusalém se voltou, ou se aliou à besta, que é Roma, isso teve um preço e teve uma reviravolta. Né? Fala aqui, ó, a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína, deixarão nua, comerão sua carne e a destruirão com fogo. Que é quando Jerusalém se rebela, os judeus se rebelam contra o Império Romano, Roma se volta contra os judeus e massacra eles e destrói completamente a cidade e o templo. Né? E Jesus, ele também fala sobre isso, inclusive em uma parábola. Olha só que interessante, que é uma parábola contra os judeus. Né? Dentro do mesmo contexto, gente, é impressionante, porque Mateus 22, Mateus 23, Mateus 24, a sensação que tem é que o tempo todo Jesus anunciando juízos contra Jerusalém, contra os judeus. Né? E em Mateus 22, uma das parábolas é essa: o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho, enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados, meu banquete já está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram um para o seu campo, outro para os seus negócios, outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Né? Se a parábola está sendo uma parábola contra os judeus, e ela é, olha o desfecho da parábola. A cidade foi destruída com fogo, que é o que aconteceu de verdade. Né? Então, e aqui no verso 17 aparece uma coisa interessante, né, dessa questão aí do governo de Deus sobre a história.
Pois Deus colocou no coração deles, ou seja, da besta e dos reis, o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Quais palavras? De juízo contra a prostituta. Né? Então Deus governa todas as coisas. E a punição daqueles que traem a Deus, ela vai vir. Né? Isso aconteceu o tempo todo na história. Né? Os homens, eles acham e podem achar que eles estão absolutamente soltos. Os governantes, né, imperadores, podem achar que eles estão soltos, né, como vários na história fizeram. Mas eles são instrumentos do próprio Deus. Deus os faz instrumentos. Né? Na ânsia deles, nas vontades deles perversas, Deus os usa como instrumento de juízo. Então, Roma foi um instrumento para julgar Jerusalém, e assim como os próprios judeus julgaram os cananeus que moravam, né, onde os judeus se estabeleceram. Né? E isso, gente, esse governo de Deus na história é algo tão extraordinário, tão assombroso até, que pensa, eu gosto muito de uma frase de efeito, que é muito certa e muito forte. O ato mais hediondo da humanidade, que foi matar o Filho de Deus. Né? Então, nesse ato mais hediondo do ser humano, que foi o de matar o Filho de Deus, foi exatamente nesse ato que Deus estava salvando da humanidade todos aqueles que crerem. Exatamente nesse ato, Deus estava salvando. Né? Então, o João ele fecha. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Né? Grande cidade é Jerusalém. E é interessante, eu estava vendo, né? O Salmo 48, que é aquele salmo da música, né? Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Mas o salmo, ele está dizendo que a alegria de toda a terra não é Deus, como a música parece sugerir para nós. Né? Eu, pelo menos, quando eu canto essa música, eu não penso que ela está falando que o monte é a alegria de toda a terra. Eu estou falando que Deus é a alegria de toda a terra. É o que eu acredito. E eu tenho certeza que você também. Mas o Salmo está dizendo que a cidade de Deus, né, que é a grande cidade, né, que fala ali, o seu santo monte belo e majestoso é a alegria de toda a terra. Né, quando faz essa referência, seu santo monte belo e majestoso, está falando da cidade de Jerusalém. E que ela é a alegria de toda a terra. O judeu pensava isso. O judeu pensava isso a respeito de Jerusalém, de si mesmo, dele como povo, como nação. Né? Então, quando fala aqui que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, é nesse sentido hiperbólico aqui.
Da mesma forma como todos os povos estão envolvidos na prostituição da grande cidade, que é Jerusalém. Eles achavam que Jerusalém ela era a alegria de toda a terra. Mas a alegria de toda a terra é o Senhor. É o Senhor. Ô, Bruno, então uma Fala. pergunta. Então quer dizer que a gente está cantando errado, então? Não, a música tá certa. É, não, tá, não, porque você estava falando sobre o judeu, sobre a letra da música e tudo. O judeu é que acha errado. O Ademar corrigiu bem o, o pensamento, Não entendi. né? Gente, é isso. Sobre. Deixa eu ver o que vocês comentaram. Né? A Flavinha perguntando. Você entendeu, né, Flavinha, que eu falei sobre a besta, que a besta. A mulher que conduziu a besta ou a besta estava conduzindo a mulher? Né? Que não era isso, não era esse sentido de conduzir, de um conduzir o outro nesse sentido, mas no sentido deles estar em uma aliança, mas essa aliança era uma aliança velada e não explícita, né? E aí esse entrelace deles ali trouxe essas consequências ali para a mulher, no caso, que é a destruição da cidade de Jerusalém. Né? Então você falou isso na sua aula, a incredulidade, né? O que é incredulidade, Simone? Qual parte? Do pecado? Você fala... Pode falar. Pode ser do fundamentos que ela está querendo dizer, não? Alguma algo que você Não, deu? sim. Mas eu tô tentando linkar com o que eu falei aqui, que eu não consegui linkar, não. Do pecado que você fala você fala tipo assim, de Jerusalém não tá não se voltar para Deus e achar que está lá e achar que está fazendo a vontade de Deus, é esse sentido que você Oi, colocar? Bruno. Fala. Quando você falou sobre o pecado dentro da igreja, que você citou a história, que você Sim, ficou gostado de ser uma pessoa da igreja, que já conhece e praticar certas coisas. Aí eu falei por causa da incredulidade que você ensinou na aula passada do pecado, que você contou a história lá do Adão, da Eva, de Satanás. sim. É, é incredulidade mesmo, mas ali já no outro sentido. Já não é no sentido, por exemplo, da tentação que nós, enquanto cristãos verdadeiros, né, temos, e que quando a gente peca também há um momento, um lapso de incredulidade ali conosco, né, porque Deus está certo, a gente sabe que Ele está presente e a gente mesmo assim faz o trem errado na presença dele, né? Então, assim, é o trem esquisito. Mas não é isso. No caso aqui, no caso de uma pessoa que é deliberada dessa forma, assim, na verdade, ela nem, tipo assim, a conversão dela está em xeque até, entendeu? Não vou falar que ela não é convertida em absoluto, mas ela não está mostrando evidências da conversão dela, entendeu? Por uma coisa tão em certo sentido, grave como isso, como esse tipo de pensamento. É uma secularização da coisa, entendeu? E aí a evidência ela não está mostrando evidência de conversão mesmo. Isso é complicado.
É mais complicado até do que as questões que eu coloquei ali. Entendeu? Passou do ponto já. Né? Aí você perguntou aqui como é que os cristãos conseguiam interpretar essas cartas, né? Não é que eles treinavam, não, eles já sabiam, né? O judeu, quando ele se deparava com a linguagem de João, uma linguagem tão cheia, né, recheada de referências ao Antigo Testamento, para o judeu ficava claro o entendimento. Né? Ainda mais quando nesse capítulo 17 aqui, que parece ser uma chave de interpretação do resto, porque ele é muito claro, né, na sua exposição, tipo, ele mesmo dá as interpretações das figuras, né? Acaba que os cristãos, quando recebiam essa carta, os judeus que faziam parte da comunidade, falaram, ó, João está falando aqui de Jerusalém, falando aqui de que Jerusalém vai ser destruída. Né? E para uma igreja sendo perseguida em paralelo, porque a gente tem que entender o seguinte, é que ao mesmo tempo que Roma está cercando Jerusalém, né, para atacar, ela também está perseguindo os cristãos. Isso aí está acontecendo no mesmo período. No mesmo período. E aí, o que acontecia é que o Apocalipse ele traz o consolo para o cristão que estava sob perseguição ali, exatamente nesse viés. Assim, olha, lembra que Jesus falou que Jerusalém ia ser destruído e a gente achava que não ia? Olha lá o que está acontecendo em Jerusalém. Está se cumprindo a palavra dele. Então, se essa palavra dele está se cumprindo, mantenha firme a sua fé nele, que você vai encontrar com ele. Ele falou que o que ele falou está se cumprindo. Não se passou uma geração e se cumpriu. Então, mantenha firme que você vai estar entre os eleitos de Deus, que são simbolizados no Apocalipse pelos 144 mil, né, como símbolo de todos os eleitos de Deus, que fala, né, que não se contaminaram com mulheres no sentido de prostituição, né, que se manteram firmes, fiéis, não se renderam ao culto ao imperador, e, portanto, esses são de Cristo. Você vai estar garantido no final. Mantenha-se firme, que é garantida a sua salvação. Então, é assim que eles entendiam o texto. É assim que eles conseguiam entender. Beleza? Quem mais? Alguém mais quer perguntar? Luigi? Mais alguém? Não, por aqui já acabou as perguntas. Brunão, quer perguntar? Não, que tá tranquilo já. Obrigado. Então, tá bom. Aline, claro. Michele. Alines, né? Duas Alines. Vera. Vocês estão bem aí, entendendo, então tá tudo bem. Bruno, eu acho que na realidade é mais o choque que a gente fica, né?
daquela ideia de desconstrução de uma série de ensinos ao longo dos anos dentro da igreja, de repente, lá no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos, você começa a enxergar algo diferente, e como a construção de pensamento a partir dessa mudança de visão, ela traz uma clareza, né? A gente começa a ver, né? Ó, a besta, quem que era a besta? Opa, quem que é essa prostituta? Você já começa a ver assim, já vai ter uma certa facilidade para entender o que você está explicando, assim, a partir daquele conceito que foi criado lá atrás. Agora eu falo que, pensando bem, eu acho que o maior e mais pesa é o choque mesmo, da gente entender, puxa vida. Sempre li o lemos o Apocalipse, sempre pensando, ó, fim dos tempos, né? Ó, como é que vai ser? E de repente a gente se depara com a destruição de Jerusalém. Com a queda daquela que até então a gente imaginou, né? Sempre venerou como uma cidade santa, né? Que pessoas todos os anos vão para Jerusalém com aquele misticismo de achar que só por ser a cidade santa, né? Vai trazer alguma diferença. A gente tem visto que a mão de Deus pesou contra eles, né? É a cidade rejeitada, né? É a cidade que foi rejeitada por Deus. Isso é muito pesado se a gente pensar, né? Bem sério. Uma nação que teve todo, assim, vamos dizer assim, a oportunidade, o respaldo do próprio Deus, né? Que por conta de não ser fiel foi rejeitada. Isso é muito sério. Não, é muito sério, cara. Muito sério. Você vê como é que o veneno do dispensacionalismo entra, né? Que faz a gente idolatrar Israel, né? E tudo mais, a cultura judaica como a cultura certa. Né? E Deus está rompendo, né? Isso aí é muito claro, já é muito claro na carta de Gálatas e depois na carta aos Hebreus. Né? E agora é Apocalipse também. O Apocalipse fecha o caixão, né? Literalmente. A Michelle está perguntando, antes de alguém, pode falar, mano. Não, você fala assim, né? Fecha o caixão, que realmente, assim, todo vamos dizer assim, uma cosmovisão para se quebrar, né, Bruno? Porque é complexa. Quantos anos que a gente via a Cidade Santa, congresso sobre Jerusalém, vamos tocar shofar, vamos peregrinar para Jerusalém, e a gente está vendo assim, que o próprio texto bíblico nos mostra assim que não é, exatamente, é só mais um território, é só mais uma nação que, se não se prostrar diante de Deus, vai padecer como todas as outras. Uhum. Sim. O que temos para Jerusalém é que nós temos que evangelizar, porque há muitos ateus lá, por incrível que pareça, mantém a tradição, mas completamente descrentes em Deus. A Geraldo comentando, o que aprendemos que ia ser já foi. Mas ainda tem coisas que vão ser, isso aí pode ter certeza, gente. Isso aí é muito tranquilo, que tem no final, o desfecho do Apocalipse é para o futuro mesmo. Entendeu? O desfecho ali mais para o final do livro, nós vamos ver que ali sim, aí vai falar de coisas que são reservadas ao futuro, né? Mas não é deixados para trás, né? Com certeza. Então, a Michelle perguntou aqui, né, sobre o pecado deliberado, né, e sobre a cauterização da consciência. É muito a ideia de que se você... É muita ideia o seguinte, uma questão como a sexualidade, por exemplo, né, que é a mais escandalosa, né, o sexo ilícito. Você faz uma vez, a sua consciência chama atenção para aquilo. Né? Você, enquanto cristão, vamos colocar assim para trazer uma. Você, enquanto cristão, faz aquilo errado.
Aí dá um peso de consciência e tal. Você sabe que não deve fazer e tal. Mas aí você fica ali naquela, né, com peso e tal, mas de repente, aí você vai e faz de novo. Né? E aí você vai arrumando desculpas pelo que você fez de novo. Aí você faz uma terceira vez. E aí você já não precisa de tantas desculpas assim. Faz uma quarta, uma quinta, uma sexta. No final, ali, lá pela 10ª vez, você já nem está preocupado. Sua consciência nem grita mais. Os sinais de alerta, não. Tá tudo bem. Né? Isso aí nem passa, você nem reflete, nem pensa sobre isso mais. Você simplesmente faz. Faz. Não, tá tudo certo. O que eu estou fazendo não está errado. Né? A cauterização da consciência é essa. É que e assim, é tão complicado que às vezes você até acha que está errado. Mas e daí? Todo mundo faz. Não, eu realmente acho, né? O sexo tem que ser pro casamento e tal, mas... paciência. Né? Aconteceu. Vai acontecer de novo. Não fui o primeiro, não fui o último, aí vai. Né? E no final das contas, você nem pensa para isso e aí você já está rindo de quem censura sobre isso e você já está... E aí você já toma atitudes mais assim, ó... tipo assim, não, vou namorar com quem quer transar. Entendeu? Pronto. Mas você não é da igreja? Não, mas Jesus é até aqui. Daqui para cá é eu. Né? E aí, Jesus ele não é assim. Né? A gente sabe, tem até os jargões antigos. Não, Jesus ele quer tudo. E é isso mesmo. Ou é tudo ou é nada. Não existe partes dele e partes que você não deixa ele tocar. Se ele não puder tocar em tudo, ele não quer nada seu. Tô até sendo um pouco ousado em falar isso, arriscando em falar isso, mas o Jesus ele pode tocar em tudo que é seu, e eu não estou falando com isso que se há situações na sua vida que você não resolveu e precisa resolver nele, né? Se há essa vontade aí ainda, ótimo, ainda está bom. Precisamos avançar, mas ainda está bom. O problema é quando você não quer resolver mesmo. Não quer resolver, minha vida é essa, é assim. Se Jesus me quiser, assim. Fala, cara, eu te falo uma coisa. Ele não te quer. Ele não te quer. Porque ele é ciumento. Ele fala lá, não terás outros deuses antes de mim. Significa que Deus é ciumento. Ciumento. Ou é tudo dele, ou ele não quer. Tem que ser tudo dele. Tem certas classes que falam que Jesus é amor e que o sexo errado da Bíblia é aquele feito em rituais religiosos. Já ouviu isso, Bruno? Não, já vi muita coisa. Muita coisa. Que o povo... tipo assim, isso aí são as distorções que é usado para poder minimizar os pecados, né? Mas Jesus ele é muito claro quando ele fala assim, ele pega o mandamento, não adulterarás, e traz o real significado daquele mandamento, que é, se você olhar com o olhar impuro, você já adulterou. Né? Não no sentido de rompimento da aliança, não é nesse sentido, mas no sentido de que que o pecado ele é interno e não externo.
simplesmente. O externo é só a vazão da podridão que está dentro de você. Aquilo que vem para fora de pecado, ele só é o vazamento de toda podridão que existe dentro de você. É isso que Jesus ensina. Os 2 mandamentos ali que ele fala é isso. O não matarás é a mesma coisa. Ele fala, eu porém vos digo, se você odiar, você já está sob juízo. Porque o ódio é o assassinato do outro, né? É você virar e falar, se o outro estiver vivo ou morto, né? Aquela fala clássica, eu perdoo, mas se ele estiver vivo ou morto para lá, não me importo. Isso não é perdão, isso é ódio. Porque o outro já está morto no seu coração, é assassinato. Né? Então a ideia é essa. Aí o povo quer reduzir. Aí eles vão falar, não, mas que o pecado é só adultério no casamento. Não, Jesus foi bem claro. O pecado é o desejo ilícito. E Paulo e o próprio Apocalipse fala, né, todos os pecados relacionados a sexo ilícito, que é fora do casamento, seja de qualquer, né, nível, é errado, é pecado. Então o pessoal quer minimizar as coisas, porque uma ideia como essa, o que ela vai falar? Ela vai trazer que a relação homossexual, né, sexual mesmo, né, no sentido, ela é então correta, ela é aceitável pela Bíblia. Não, o cara pode fazer o que ele quiser da vida dele, mas falar que é aceitável pela Bíblia, não. Entendeu? Pela Bíblia é pela Bíblia. E a Bíblia, ela recrimina a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Entendeu? Então isso é um problema. Né? Fechamos, gente? Ou tem mais pergunta? Beleza, acho que fechou então, né, gente? Então, beleza. Valeu demais por estarem aqui comigo hoje. Eu espero que tenha sido útil para vocês, tenha abençoado a vida de vocês. Semana que vem tem mais.